A Bíblia possui acontecimentos mundialmente conhecidos: a criação, o dilúvio, a abertura do Mar Vermelho, Davi e Golias, Daniel na cova dos leões. Mas entre essas grandes narrativas, existem episódios muito menores que revelam detalhes impressionantes da maneira como Deus agiu ao longo da história bíblica. Hoje vamos descobrir 7 deles. E existe uma regra importante: vamos ficar somente com aquilo que o texto bíblico realmente afirma, sem acrescentar lendas ou explicações que a própria Bíblia não oferece. Um pedaço de ferro caiu na água e começou a flutuar. Um homem voltou à vida depois de tocar os ossos de um profeta. Uma sombra simplesmente mudou de direção. E durante os acontecimentos que cercaram a morte e a ressurreição de Jesus, algo ocorreu em Jerusalém, que o Evangelho registra em apenas 2 versículos. Essas histórias realmente estão na Bíblia, e algumas delas são tão surpreendentes que é difícil entender porque quase nunca falamos sobre elas. História registrada em 2 Reis, capítulo 6. Alguns discípulos dos profetas estavam construindo um lugar maior para morar. Enquanto cortavam madeira próximo ao Jordão, um deles perdeu a lâmina do machado e imediatamente explicou o motivo de seu desespero. O machado era emprestado. Para nós, isso talvez pareça um problema pequeno, mas ferramentas de ferro tinham grande valor naquele contexto, e aquele homem provavelmente teria de responder pelo objeto perdido. Então, Eliseu perguntou onde o ferro havia caído. O texto diz que ele cortou um pedaço de madeira, lançou naquele lugar, e o ferro flutuou. Então simplesmente disse ao homem: pegue-o, e ele pegou. A Bíblia não oferece uma explicação física para o acontecimento. Ela simplesmente registra aquilo como uma intervenção extraordinária de Deus. Mas talvez exista algo ainda mais interessante nessa história. Não havia um exército sendo salvo. Não havia um rei em perigo. Não havia uma nação inteira esperando por um milagre. Era apenas um homem preocupado porque havia perdido uma ferramenta emprestada. E mesmo assim, Deus interveio. Essa pequena história mostra algo que frequentemente esquecemos. Para Deus, aquilo que parece pequeno para todos os outros pode continuar sendo importante. Mas o próximo acontecimento é muito mais estranho. Pouco antes desse episódio, a Bíblia registra uma informação direta. Eliseu morreu e foi sepultado. Algum tempo depois, alguns israelitas estavam enterrando outro homem quando perceberam a aproximação de invasores. Na pressa, colocaram aquele homem no túmulo onde Eliseu havia sido sepultado. Então, aconteceu algo completamente inesperado. Quando o homem entrou em contato com os ossos de Eliseu, voltou à vida e ficou em pé. É isso que 2 Reis 13:21 registra. E aqui precisamos tomar cuidado para não ensinar algo que o texto não ensina. A Bíblia não diz que os ossos de Eliseu possuíam poder próprio. Também não transforma os restos do profeta em objeto de veneração. O acontecimento é apresentado como uma ação sobrenatural de Deus. E existe um detalhe interessante. Eliseu havia morrido. Seu ministério havia terminado. Mas o episódio funciona quase como um último testemunho narrativo de que o poder nunca pertenceu ao profeta, pertencia ao Deus que atuava através dele. E se isso parece extraordinário, há uma história em que Deus alterou até aquilo que um rei estava vendo no céu. O rei Ezequias estava gravemente enfermo. Por meio do profeta Isaías, Deus anunciou que sua oração havia sido ouvida e que sua vida seria prolongada. Então, Ezequias pediu um sinal. Isaías apresentou uma possibilidade relacionada à sombra que marcava os degraus, ou o mecanismo indicado no texto. Ezequias considerou fácil que a sombra avançasse, por isso pediu algo diferente, que ela retrocedesse. Segundo 2 Reis 20:8-11, Deus fez a sombra retroceder 10 graus ou 10 degraus, dependendo da tradução. Isaías 38 também registra o sinal. Agora observe uma coisa importante. O texto bíblico afirma que a sombra retrocedeu, mas não explica exatamente o mecanismo físico pelo qual isso aconteceu.
Por isso seria ir além da Bíblia afirmar categoricamente que sabemos exatamente o que ocorreu astronomicamente naquele momento. O propósito do relato é outro. Deus havia dado uma promessa a Ezequias, e aquele sinal extraordinário confirmava que Deus cumpriria aquilo que havia dito. Às vezes queremos que a Bíblia responda perguntas que o próprio autor não estava tentando responder. E esse é um ótimo exemplo. Sabemos o que aconteceu com a sombra. Não sabemos exatamente como Deus realizou o fenômeno, mas existe outra história em que o problema não está no céu, está numa estrada, e envolve um animal que percebeu algo que um profeta não conseguia enxergar. Esta história está em Números 22. Balaão estava viajando quando o anjo do Senhor se colocou no caminho. Só havia um problema: Balaão não conseguia vê-lo. A jumenta conseguia. 3 vezes o animal tentou evitar o perigo. Balaão ficou irritado e bateu nela. Então o texto diz algo extraordinário. O Senhor abriu a boca da jumenta e ela falou com Balaão. Curiosamente, pouco depois ocorre algo ainda mais importante. Deus abre os olhos de Balaão e finalmente ele vê aquilo que o animal já estava vendo. A ironia do relato é fortíssima. Balaão era conhecido como alguém associado à visão espiritual e à revelação, mas naquela estrada ele estava espiritualmente mais cego do que seu próprio animal. A jumenta percebeu o perigo. Balaão não. O episódio não está simplesmente dizendo um animal falou. A narrativa confronta a incapacidade de Balaão de perceber aquilo que Deus estava colocando diante dele. E isso levanta uma pergunta desconfortável. É possível conhecer muitas coisas sobre Deus e ainda assim não perceber quando estamos andando na direção errada? Mas existe outro episódio bíblico em que ninguém precisou ouvir uma voz. Bastou olhar para o rosto de um homem. Quando pensamos em Moisés descendo do Sinai, normalmente lembramos das tábuas dos 10 mandamentos. Mas existe um detalhe que frequentemente fica em segundo plano. Segundo Êxodo 34, 29 a 35, depois de estar na presença de Deus, Moisés desceu do monte sem perceber que a pele de seu rosto resplandecia. Arão e os israelitas perceberam e ficaram com medo de se aproximar. Moisés falou com eles e depois passou a utilizar um véu sobre o rosto. A Bíblia não descreve exatamente como esse brilho parecia. Portanto, aquelas representações cinematográficas mostrando Moisés como se estivesse emitindo enormes feixes de luz são apenas interpretações artísticas. O que podemos afirmar é simplesmente aquilo que o texto diz. Seu rosto havia mudado depois daquele encontro com Deus. Séculos mais tarde, o apóstolo Paulo utilizaria esse episódio em 2 Coríntios 3 para desenvolver uma reflexão espiritual ainda maior. A presença de Deus transforma. Moisés sequer percebia inicialmente aquilo que os outros conseguiam enxergar. Talvez essa seja uma das imagens mais bonitas dessa lista. Quem vive verdadeiramente perto de Deus não precisa passar a vida anunciando sua espiritualidade. Os resultados começam a aparecer. Mas nossa próxima história acontece dentro de um palácio e transforma uma festa em terror em questão de segundos. Daniel capítulo 5 descreve um grande banquete oferecido pelo rei Belsazar. Durante a celebração, foram utilizados objetos que haviam sido retirados do templo de Jerusalém. Enquanto os participantes bebiam e exaltavam seus deuses, algo apareceu diante deles. O texto afirma que dedos semelhantes aos de uma mão humana apareceram e começaram a escrever na parede do palácio. O rei viu e ficou aterrorizado. Ninguém conseguia explicar a inscrição, até Daniel ser chamado. As palavras eram Mene, Mene, Tekel e Parsim. Daniel explicou que a mensagem anunciava julgamento. O reino havia sido pesado e chegara ao fim. E aqui está uma das partes mais impressionantes da narrativa. Daniel 5 afirma que naquela mesma noite Belsazar foi morto e seu reino passou para outras mãos. A festa começou com homens bebendo em objetos retirados do templo de Deus. Terminou com a confirmação de que aquele império não era eterno.
Os seres humanos podem se sentir absolutamente seguros dentro dos seus palácios, mas nenhum poder humano está acima de Deus. E agora chegamos ao acontecimento mais intrigante da nossa lista. Ele aparece em apenas alguns versos. Acontece próximo da ressurreição de Cristo, e a Bíblia praticamente não explica o que aconteceu depois. Quando Jesus morreu na cruz, Mateus registra vários acontecimentos extraordinários. O véu do templo se rasgou, houve um terremoto, rochas se partiram, e então Mateus acrescenta uma informação impressionante. Segundo Mateus 27, 52 a 53, túmulos foram abertos e muitos dos santos que haviam morrido foram ressuscitados. Depois da ressurreição de Jesus, eles entraram na Cidade Santa e apareceram a muitas pessoas. E só. Mateus praticamente continua a narrativa. Quem eram essas pessoas? Quantas eram? Para quem exatamente apareceram? Quanto tempo permaneceram? O texto não responde, e justamente por isso precisamos evitar preencher o silêncio da Bíblia com imaginação. Existem interpretações e tradições cristãs tentando identificar essas pessoas, mas Mateus não fornece seus nomes. O fato bíblico seguro é este: o evangelista relaciona esse acontecimento extraordinário aos eventos que cercam a morte e a ressurreição de Cristo. E existe um significado poderoso nisso. A morte de Jesus não é apresentada nos evangelhos simplesmente como a morte de mais um homem. Algo decisivo estava acontecendo. Pouco depois, o próprio Cristo sairia do túmulo. E o Novo Testamento apresentaria sua ressurreição como a grande garantia da ressurreição daqueles que pertencem a ele. Paulo diria em 1 Coríntios 15, 20, que Cristo ressuscitou dentre os mortos como as primícias dos que dormem. Por isso, aquela pequena passagem de Mateus aponta para uma das maiores esperanças de toda a Bíblia. A morte não terá a palavra final. Talvez você já tivesse passado por alguns desses textos sem perceber o quanto eram extraordinários. E existem muitos outros assim, pequenas frases, 2 ou 3 versículos, detalhes aparentemente escondidos entre histórias maiores. Mas quanto mais cuidadosamente lemos a Bíblia, mais percebemos que ainda existe muito para descobrir. E entre todas essas histórias, a última aponta para algo que também diz respeito ao nosso futuro. Jesus ressuscitou. E a Bíblia promete que ele voltará. Naquele dia, aquilo que hoje parece impossível deixará de ser apenas uma história antiga. Será realidade. Qual dessas histórias fez você pensar: como eu nunca tinha percebido isso na Bíblia? Escreva nos comentários, quero saber qual mais surpreendeu você.